Se você trabalha duro todos os dias, consegue poupar uma parte do seu salário, coloca tudo no Tesouro Direto, no CDB ou até em ações aqui do Brasil, eu preciso te dar uma péssima notícia. Você está correndo o risco que a maioria dos milionários jamais aceitaria correr. Imagine que você tem uma casa linda, mas ela está construída exatamente em cima de uma falha geológica. Não importa o quão bem você cuide do seu jardim ou da pintura da casa, se a terra tremer, toda a sua casa vai abaixo. Investir no Brasil é exatamente isso. Você está deixando 100% do seu esforço de uma vida inteira dependente de uma única moeda, que é o real, que é uma das moedas que mais se desvaloriza no mundo e de uma única economia que representa menos de 1% do PIB global. Neste vídeo eu vou te mostrar aqui com muita clareza como que você pode e como é que você deve começar a investir internacionalmente, mesmo morando aqui no Brasil, sem complicação, sem precisar de milhões na conta e principalmente protegendo o seu futuro da montanha-russa que é nossa economia. E se você quer aprender a gerenciar seu dinheiro como os grandes players fazem, focando em segurança real e não em promessas mágicas, já se inscreve aqui no canal, que eu trago todas as semanas insights práticos e bem direto ao ponto para que você consiga construir a sua liberdade financeira. Clica no sininho também para não perder o próximo vídeo. Muita gente acaba me falando, mas Bruno, a Selic está muito alta, eu ganho 10, 12, hoje a Selic está 15% ao ano sem risco nenhum. Deixa eu te explicar uma coisa, rentabilidade nominal, ela acaba sendo uma vaidade. Rentabilidade real, que é o que você precisa começar a olhar no seu portfólio. Rentabilidade nominal nada mais é do que o quanto seu rendimento está rendendo nominalmente sem considerar a inflação. Rentabilidade real é quanto seu poder de compra aumentou ao longo dos anos. Então, se a inflação foi 5% ao ano, e aí isso quer dizer que os preços, de um modo geral, subiram 5% de um ano para outro e você conseguiu rentabilizar 10% do seu dinheiro, quer dizer que você, a conta não é bem essa, mas esse 5% que você teve de ganho foi o quanto que você teve de aumento do seu poder de compra. Se você rentabiliza seu dinheiro, a mesma coisa do que aconteceu de inflação, quer dizer que você não teve aumento de poder de compra nenhum. Então você tinha R$100, a inflação foi 5% e você conseguiu rentabilizar 5%. Então agora você tem 105, mas as coisas estão 5% mais caro. Então aquilo que você ia comprar por R$100, você está comprando por 105. Então dá no mesmo. Então por isso que a gente sempre tem que olhar a rentabilidade real. E principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um histórico gigantesco de inflação muito elevada, esse conceito ele acaba sendo muito mais importante. O Brasil ele é um país emergente. Isso significa que em momentos de crise global, os grandes investidores tiram o dinheiro daqui e correm para moedas fortes, como o dólar e o euro. É o que a gente chama de flight to quality, que é a fuga para a qualidade. Se você só tem ativos aqui, você é o último a saber e o que mais sofre com essa porrada quando tem alguma grande crise aqui. Ter uma parte do seu patrimônio lá fora não é sobre especular com o dólar, mas sim ter um seguro contra o caos aqui dentro, que é dependente de milhares de coisas, como crise econômica, classe política, entre outros fatores. Agora, eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu vou te dar um passo a passo de como é que você pode fazer isso. Basicamente, existem 3 caminhos principais para quem mora no Brasil e quer investir. O primeiro caminho são as BDRs e os ETFs na própria B3, que eu chamo de o jeito preguiçoso de investir lá fora, né? Que o primeiro caminho é para quem ainda tem aquele receio de tirar o dinheiro do país. Você não faz uma remessa para o exterior, mas você abre o aplicativo da sua corretora, seja XP, BTG, Inter. Você acaba comprando ativos como o IVVB11, que é um ativo que é vendido aqui, que são ETFs que replicam o índice S&P 500, que é o índice dos Estados Unidos, das empresas dos Estados Unidos, mas são negociados aqui na nossa bolsa, na B3. Você tem uma vantagem disso, que isso é extremamente simples, né? Você compra em reais, em português, você não precisa fazer a remessa do câmbio e a porta de entrada acaba ficando muito mais fácil. A desvantagem disso, e é aqui que mora o perigo da falsa segurança, você realmente está exposto à variação de dólar e das empresas americanas. Mas a sua custódia, ela ainda é brasileira. Então, se o sistema nacional, financeiro nacional, sofrer um bloqueio, ou você sofrer um bloqueio aí judicial na sua conta, seu patrimônio ele vai estar preso nas regras daqui. Você acaba não se protegendo internacionalmente fazendo isso, porque o seu dinheiro
continua no nosso sistema financeiro nacional. E aí existe o caminho 2, que é o caminho que eu mais gosto hoje. Que hoje a gente tem várias plataformas como o Avenue, Nomad, existe a Interglobal, e a vantagem é que você abre a conta muito rápido, tá? Acho que demora, sei lá, 5 minutos para você abrir a conta, e eles ainda fazem um relatório de imposto de renda mastigado para você. E aqui o seu dinheiro ele está fisicamente nos Estados Unidos sobre as regras de proteção do sistema americano, como o CIP, que é como se fosse o FGC daqui, só que ele é muito melhor do que o FGC daqui. Então aqui você vai fazer essa remessa para o exterior e você vai conseguir comprar ativos internacionais com esse dinheiro que você mandou para fora. Então esse é o melhor caminho que você pode seguir para proteger o seu dinheiro do nosso sistema financeiro nacional aqui no Brasil. Existe o terceiro caminho que eu não gosto muito, acho que ele acaba ficando muito complexo, que é você optar por corretoras globais, que a gente chama de Interactive Brokers. E a vantagem dessas corretoras é que elas te dão acesso ao mundo todo, né? Então se você quer investir na Bolsa de Londres, do Japão, da Alemanha, você consegue investir em qualquer lugar do mundo com essas corretoras. A desvantagem disso é que a interface é mais técnica, né? É uma coisa muito mais complexa e não existe um suporte de R, porque não existe essa automatização para o mundo inteiro, né? Então você vai acabar sofrendo na complexidade se você optar por esse caminho. Pronto, vamos dizer que você optou pelo caminho 2 e agora o que é que você faz? Você vai sair comprando ação da Apple, da Tesla, da Nvidia, que agora está com esse boom de inteligência artificial. E o que você precisa lembrar é o que eu sempre falo, né? O mercado financeiro ele acaba protegendo o seu patrimônio e o trabalho ele acaba construindo o seu patrimônio. Então não tente ser o gênio e descobrir a próxima Apple para você ficar milionário daqui a 3 anos. Certo? Para 90% das pessoas, o melhor caminho são os ETFs de índice. Certo? Imagine que você pode comprar uma cesta que contém as 500 maiores empresas do mundo. Então se a Apple cair, mas a Microsoft subir, você vai continuar protegido nessa dinâmica dos ETFs. Então você deve procurar por códigos como VOO ou IVV, que eles são os principais para você replicar o S&P 500, que é justamente o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos de uma vez. Então você vai replicar o desempenho de uma média dessas 500 empresas em conjunto. Então se a economia dos Estados Unidos continuar subindo, tiver um bom desempenho, provavelmente esse índice vai se valorizar ao longo do tempo. Existe também um caminho que, se você quiser ter uma diversificação geográfica aí total, existe um ETF que chama VT, que é o Vanguard Total World Stock, acho que é essa sigla. Então esse ETF ele investe em mais de 9.000 empresas no mundo todo. Por exemplo, no S&P 500 você está exposto aos Estados Unidos, né? Mas se tiver uma crise nos Estados Unidos e não tiver uma crise no Japão, em Londres, e as economias do mundo todo continuarem subindo, nesse ETF você acaba ficando protegido. E aí, quando você começa a fazer esse movimento, você deixa de ser um investidor global e você começa a virar um sócio do capitalismo global. E existe um tempero especial aqui que pouca gente dá valor, né? Que são os dividendos. Então, quando a gente está aqui no Brasil, você está acostumado a receber os dividendos em real, mas lá fora, quando você investe em empresas sólidas ou em ETFs, você acaba recebendo uma renda passiva em dólar e também essa valorização sua é em dólar, a desvalorização também, obviamente. Lá fora também existem os REITs, são os instrumentos que a gente consegue investir em imóveis nos Estados Unidos. Então, para quem gosta de imóveis, o investimento internacional que abre as portas são esses REITs, que é Real Estate Investment Trust. Diferente dos nossos FIIs, os REITs eles são empresas que gerenciam propriedades, então a dinâmica é um pouquinho diferente do fundo de investimento imobiliário que a gente tem aqui, gerido por um gestor de fundos. Então você pode ser dono, sei lá, de uma fração de galpões logísticos da Amazon, de data centers que sustentam inteligência artificial, ou até de hospitais, torres de telefonia dos Estados Unidos. Tudo isso recebendo os aluguéis em dólar todos os meses, ou às vezes tem a dinâmica de distribuição trimestral lá também. Então essa é uma diversificação definitiva para quem quer fugir da vacância e da insegurança jurídica aqui do mercado imobiliário brasileiro. Então as pessoas ela têm duas barreiras, né? Que é tanto a burocracia quanto o imposto de renda.
E muitas pessoas elas acabam travando aqui, né? Elas acham que investir fora é como uma coisa de quem quer sonegar ou quem vai ter problemas com a Receita Federal. E pelo contrário, né? Investir fora legalmente é o caminho mais transparente possível. Desde 2024, inclusive, as regras mudaram muito com as leis das offshore, né? Agora ficou até muito mais simples. Você paga uma alíquota única de 15% sobre os seus ganhos anuais, apenas no ajuste anual do imposto de renda. E tem um detalhe, né, sobre o imposto de renda. Se você usar as corretoras que eu mencionei no caminho 2, da Avenue, do Inter, Global, elas te dão um guia passo a passo de onde clicar no programa da Receita. Então a burocracia ficou muito fácil. Não existe mais essa desculpa que a burocracia ela é um empecilho para você começar a investir lá fora. Então o primeiro passo não é mandar R$1 milhão lá para fora, e sim, sei lá, mandar $100 para quebrar essa barreira. A gente tem uma falsa segurança quando o nosso dinheiro está aqui no Brasil, sendo que a gente devia estar muito mais preocupado do nosso dinheiro estar aqui do que estar lá fora. Então, o investimento internacional, ele é a ferramenta que acaba separando os amadores que ficam torcendo para o governo da vez não errar a mão na economia. Então, basicamente é isso. Eu te dei alguns caminhos aqui de por onde você pode seguir aí. Se você quiser investir internacionalmente, se expor a outras moedas, principalmente ao dólar, que hoje é a moeda, querendo ou não, mais forte que a gente tem no mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!